Fala, nação! Neste vídeo você vai ficar por dentro das notícias da semifinal entre Flamengo e Vasco, que acontece no próximo domingo, dia 20, no estádio do Maracanã. Antes eu te peço humildemente, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora vamos às notícias. É certeza absoluta que sem o Bruno Henrique a gente vai ver Pedro e Gabigol? Não. Não é absoluta, não. Mas é uma... Pintar um Lázaro. É uma tendência. Não, o Lázaro, ele hoje é mais um reserva do Everton Ribeiro como ala pela esquerda. Mas já jogou mais adiantado. Já jogou mais adiantado. A posição dele, inclusive, é de meio atacante. A original, né? Existe a possibilidade, sim, com o Gabigol vindo fazer aqui o lado direito, o Pedro mais centralizado, o Arrascaeta do lado esquerdo. Me parece o mais lógico, para mexer menos no arcabouço do time. Mas em se tratando de Paulo Sousa, é impossível você cacifar que isso vai acontecer. Porque ele tem, e as pessoas chamam de laboratório, eu chamo de processo de observação, porque laboratório no futebol tem uma peste negativa, né? O técnico que mexe muito no time... Não, o técnico mexe muito no time. Escala um time aqui e para outro jogo muda 4, 5 posições, é o professor Pardal. São os rótulos do futebol brasileiro, né? E ninguém vai tentar descobrir por quê. Buscar informação, conversar com as pessoas. O Paulo Sousa disse para pessoas próximas a ele que ele ia fazer do Campeonato Carioca um processo de autoconhecimento. Ele precisava conhecer a fundo os seus jogadores. E a fundo... Mas já não deu para conhecer bem, a fundo, mas deu para conhecer bem, né? Bem. Para escalar o Pedro agora, nesse jogo. Qual é o limite desse tempo? Porque ele mesmo falou que o Pedro ia ter mais chance, oportunidade, etc. Não, o Pedro... Não sei, Breler. É uma discussão. Foi a pergunta do Breler? Se o Pedro merece ser titular. Pra mim, não. Hoje, não. Não, então, eu penso que o futebol você tem que planejar para 16, não para 11. Acho que o Pedro é um dos 5 que entram no decorrer dos jogos. Sim. Sem o Bruno Henrique, você pode botar o Pedro. Dúvida. É o natural. Mas só que dentro desses 16 tem alguns que jogam bem mais. Sim. O Pedro está dentro daqueles 5 que jogam bem menos. O William perguntou para mim. Isso é verdade. Então, mas dos reservas, é porque em alguns jogos, jogadores que eram titulares do jogo anterior, sequer entraram no segundo tempo. O gráfico da utilização... Contra o Galo ele não entrou? Não. Contra o Galo, não. Não, entrou o Vitinho. Jogo pesado. O Vitinho é uma opção, o Marinho Você falou a verdade dos 16, mas dentro dos 16, tem alguns que entram bem menos, né? Sim. O Pedro tá Não, Pedro, nesse e a gente tá falando do Pedro, né? Porque no início do trabalho do Paulo Sousa, ele deu a entender que o Pedro ia jogar mais, ou não? Deu, que caiu o mundo aqui. Você falou do Pedro. O Pedro não vai jogar, caiu coisa aqui. É o desespero aqui. Sabe o que é isso? É o agito, bastidores, preparação do Sport Center, vai vir derrubando tudo. Isso, já chegou derrubando. Chegou quebrando tudo já o Sport Center, olha lá, pronto. Mas assim, o Pedro... Mas tiraram um elemento. Hoje não merece ser titular. Peraí, o Pedro não é titular ou ele não merece ser titular? Aí é um ponto. Você tá falando que não merece ser titular? Não, hoje, pela fase do Pedro, esse começo de temporada, ele não faz por merecer a titularidade do Flamengo. Ele teve oportunidades, até mais oportunidades do que com outros técnicos, e tem perdido muitos gols, muitas oportunidades. O Paulo Sousa já deu um recado para ele, que quer ver o Pedro rondando outras áreas do campo, se deslocando um pouco mais, não ficando tão centralizado. E o Pedro não tem feito esse tipo de movimentação. Falar que hoje, para mim, ele já foi um jogador que mereceu mais oportunidades. Mas na fase dele atual, ele não é um titular indiscutível. Não é nenhum absurdo ter o Pedro fora do time. Pelo contrário, na ausência do Bruno Henrique, para mim é mais lógico o Lázaro titular. Não só por ocupar aquela posição, mas porque o Lázaro, esse ano, está muito bem. Então tem tido até uma regularidade, um encaixe de jogo melhor com o que o Paulo Sousa pensa. Então, para mim, hoje... O Pedro já mereceu mais oportunidades. Hoje, para mim, ele não tem que ser titular. Deixa eu entender um negócio aqui, peraí. Então, até outro dia a gente estava falando que era um absurdo, porque o Pedro, porque aquela proposta, aquela história lá do Palmeiras, que o Pedro tinha que ir para o Palmeiras, porque ou seria melhor para ele, porque seria titular absoluto no Palmeiras, porque o Pedro é seleção brasileira, porque não sei o que, não sei o que. E agora a gente chegou à conclusão o Breler. Que o Lázaro passou à frente do Pedro na fila do pão, é isso? É isso, Breler? Mas assim... Saúde, Rafa, saúde. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não.
uma coisa para mim não tem nada a ver com a outra. O Pedro continua um jogador muito valorizado, um cara que tem condição, na ausência do Gabigol, de cumprir muito bem a função. Mas na fase atual, para mim, não é das melhores do Pedro. O Pedro tem perdido gols, tem desperdiçado oportunidades que um centroavante na condição dele não pode desperdiçar. Ele, em tese, ele disputa a posição com o Gabigol. E para disputar com o Gabigol, você tem oportunidade, tem que fazer, tem que ser cirúrgico. E o Pedro não tem aproveitado e o jogo que ele entrega não casa tanto com a proposta do Paulo Souza, que é ter muita mobilidade ali na frente. E o Lázaro, nesse sentido, entendeu melhor, está cumprindo muito bem uma função defensiva. Ele é um jogador com características diferentes da do Pedro, então por isso se adaptou melhor. Não estou dizendo que ele é um jogador melhor ou ele, na hierarquia do elenco, está acima do Pedro, mas hoje, para mim, faz mais sentido, pela proposta de jogo e pelo momento do Pedro, o Lázaro ser titular. Minguaram os gols e ele não entregou a mobilidade. O Paulo disse até claramente, publicamente, o que ele quer do Pedro, né? Ele enxerga o Pedro ainda como um jogador muito parado dentro do esquema dele. Ele quer mais mobilidade. Então essa mobilidade que ele nunca entregou tanto, não veio. Os gols minguaram. O momento Pedro é menos brilhante, menos barulhento do que já foi. O Lázaro passou à frente, então? O Paulo Souza está dizendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, que disseram Renato Gaúcho e Rogério Ceni. E foram criticados por isso. Porque o Rogério, logo no início, falou, não, para mim não dá para jogar porque eu perco em recomposição, etc. O Renato também não colocou o Pedro com o Gabigol porque achava que não podia. Então o Paulo Souza está chegando à mesma conclusão dos outros dois que foram criticados por isso. Com mais conhecimento de causa, porque ele ainda deu mais chance que esses dois. Mas em pouco tempo, né? Mas deu. Na prática, assim, uma coisa é o jogador em si, outra coisa é o que ele contribui para o time, né? E aí é correta a narrativa de que o Pedro tem essas questões relacionadas à parte de recomposição. É muito claro isso. Por isso que, assim, você começa a discussão me perguntando se a gente pode garantir que o Pedro vai jogar porque o Bruno Henrique está fora. Para o funcionamento do time, é melhor até que não jogue. Embora eu ache que vai jogar. Porque aí entra a questão de gestão de elenco. E como o Paulo Souza assumiu publicamente um discurso lá atrás, quando ele acertou com o Flamengo, que no time dele ele queria dar mais minutagem ao Pedro com o Gabigol, o discurso dele foi diferente dos outros anteriores a ele. Então, acho que ele tem uma chance aí para ser coerente com o que ele fala. Agora, para o funcionamento do time, Vitinho, Lázaro, Marinho, talvez mantivesse a amplitude de jogo que o Flamengo precisa. Desculpa, Rafa. Então também eu não concordo quando você diz, não, mas a gente tem que imaginar que não são 11, são 16. Não é... O Pedro está muito bem nesses 16. Mas aí passa 5 minutos e você diz, para o funcionamento do time, é melhor que ele não jogue. Então, não, a pergunta do Ele tem moral ou não tem? Ele está nos 16 ou não tem? Tem 3 ou 4 na frente dele. Para o funcionamento do time, é melhor que ele não jogue. Ah, mas está tudo bem porque ele está nos 16. Qual que é a situação do Pedro no Flamengo? A pergunta do William foi se a gente vai ver o Pedro de início. E aí eu digo a vocês, eu acho que sim. Mas o Paulo Souza provavelmente vai ter uma leitura diferente para poder ter a manutenção das características do time com o jogador fazendo o papel do Bruno Henrique com mais proximidade do estilo do Bruno Henrique. Eu entendo tudo isso. Eu só não entendo quando a gente fala, então o Pedro continua sendo um reserva no Flamengo. Ele é reserva e aí no Flamengo. Desculpa, você, respeito sua opinião, mas aí eu não... Ah, não, ele não é reserva, não. Não, ele é reserva. Está nos 16. Mas que ele não era? Não, ele é reserva no Flamengo, como era com o Rogério Ceni. Tanto que a gente só está discutindo isso porque não tem Bruno. Ele é reserva no Flamengo, Exatamente. mas ele está Quando tem um jogador que é titular, não pode jogar porque está lesionado ou porque está suspenso. E a gente fala, não, mas o Pedro não tem que entrar porque é melhor que jogue o Marinho ou o Lázaro ou blá, blá, blá. Não, caramba, ele não é reserva, ele é o quê? Aí ele virou reserva do reserva, então, né? Ele não é, se ele não é o reserva, o Pedro é o quê, Se o Bruno Henrique, ele não entra outro que eu falei, passou na fila do pão, então ele virou reserva do reserva nessa situação, então. Eu concordo com tudo que você falou, a sua análise tática, que o Breyle falou, recomposição, etc e tal. Ele é reserva. Ele já não é mais o 12º como já foi. Nem o 10º. Então, esse é um ponto. Aí é uma outra discussão, concordo. Não é mais o já estourou o programa, acabou.